Olá, amigos. Adriana Moratori, áudio 6 da série Autocura, Autoconhecimento e Propósito de Vida. Nós estamos conversando sobre os corpos energéticos ou sobre os níveis do corpo energético, do modelo organizador biológico, do campo de energia humana, do campo áurico, que é onde a nossa consciência se manifesta. E depois as questões que nós não conseguimos trabalhar, que nós não conseguimos transformar, transmutar, são energias que vão ficar bloqueadas nesse campo áurico e vão acabar se transformando em problemas que vão se manifestar no nosso corpo físico ou no nosso mundo físico, através das ocorrências e das situações que nós vamos vivenciar no mundo físico. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro nível ou o terceiro corpo, que é o corpo mental. O corpo mental é onde são registrados os nossos pensamentos. Ele se apresenta geralmente com a cor amarelo-limão, quando está saudável, e tem as energias vibrando numa frequência muito alta, com linhas harmônicas, se estiver saudável e bem carregado. Se não estiver saudável, ele vai, então, apresentar distorções, cores mais escuras. E por que isso acontece? Porque, como nós falamos, é o corpo que registra tudo que nós pensamos. E se os nossos pensamentos são negativos? E se nós temos muitos pensamentos negativos em relação a nós ou em relação aos outros? Como é que fica esse campo? Ele fica cheio de bloqueios, de linhas escuras, distorcidas, que representam os pensamentos negativos que nós guardamos, que nós achamos que estão muito bem escondidos, mas não estão. E que não vão trazer problema nenhum. Vão trazer problema. E como é que a gente faz para não ter esses pensamentos negativos? Primeiro, gostaria de fazer uma consideração que é importante, que na nossa cultura, na nossa sociedade, nós achamos que é muito mais saudável, muito mais adequado a gente falar das pessoas pelas costas, como diz o ditado, falar pelas costas, do que expressar de uma forma assertiva ou de uma forma educada aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós sentimos em relação às pessoas. Nós, na verdade, nem sabemos como fazer isso. Nós não aprendemos como fazer isso. Então, nós acabamos sempre achando que é muito mais aceitável pensar coisas negativas sobre a pessoa e depois falar dessa pessoa com outra pessoa, maldizer, falar, trazer aqueles pensamentos negativos, tentando colocar aquilo para fora, ou às vezes só ficar pensando e fazendo uma cara de paisagem ou sorrindo para a pessoa. Só que quando nós fazemos isso, e como isso é muito comum na nossa sociedade, nós estamos acumulando aquilo que nós chamamos de formas, pensamento negativas, que são as formas negativas que vão afetar o nosso campo mental, o nosso terceiro corpo. E vão depois criar distorções no mundo físico se não forem trabalhadas. E algumas pessoas, já vou me antecipando, vão falar assim, e vão me mandar alguns áudios e recados dizendo como é que a gente faz para não acumular esses pensamentos negativos, porque é muito difícil. Como é que a gente faz para não ter pensamentos negativos em relação às outras pessoas, porque isso é quase que instintivo em nós. Isso é quase que instintivo em nós, meus amigos, porque nós não trabalhamos os pensamentos negativos que nós temos em relação a nós mesmos. O caminho para não termos pensamentos negativos, ou pelo menos não termos muitos pensamentos negativos em relação aos outros, é não termos muitos pensamentos negativos em relação a nós.
Porque todas as vezes que nós, numa relação, num convívio com outra pessoa, sentimos ou pensamos negativamente em relação a essa pessoa com a qual nós estamos convivendo, na realidade significa que esse convívio, essa relação está despertando em nós alguns pensamentos que nós temos em relação a nós e sentimentos que nós temos em relação a nós, que nós não gostamos, que nós já não queríamos ter, ou com os quais nós não nos sentimos à vontade, e que não trabalhamos e que não temos consciência deles, e que não queremos trazer a consciência. Então, no convívio com a outra pessoa, isso se manifesta e nós não gostamos dessa parte nossa. É como se fosse assim: eu, Adriana, vou conviver com a Maria. E se eu gosto muito de conviver com a Maria, significa que a Adriana que eu vejo convivendo com a Maria é a minha parte que eu gosto. Então eu gosto de conviver com a Maria. Mas se eu vou conviver com a Maria e eu não gosto de conviver com a Maria, é porque, na verdade, a convivência com a Maria desperta a Adriana que eu não gosto, a Adriana que eu não quero ter consciência, a Adriana que ainda tem questões, sentimentos e pensamentos que eu não quero trabalhar e que eu não gosto em mim. Então, na realidade, para não termos tantos pensamentos e emoções negativas em relação às outras pessoas, nós precisamos trabalhar os pensamentos negativos em relação a nós. Nós precisamos trazer luz a esses pensamentos, a esses sentimentos e trabalhá-los. Mais uma vez, o autoconhecimento, sendo necessário no trabalho das nossas questões. Se nós formos fazendo isso, nós vamos diminuindo esses pensamentos negativos e essas formas de pensamento que geram essas energias escuras. E com isso nós vamos ter um campo mental carregado, sadio. E isso vai trazer um grande benefício, porque isso vai trazer um funcionamento da mente racional em sintonia com a mente intuitiva. Então os nossos pensamentos serão claros, nós conseguiremos aprender tudo o que nós quisermos, nós teremos facilidade de raciocínio, e será um raciocínio não rígido, mas um raciocínio lúcido, porque tem a participação da mente intuitiva. E se for o contrário, então nós teremos dificuldade de aprender, ou nós nem gostaremos de aprender, ou o nosso aprendizado será um aprendizado rígido, preso às formas acadêmicas, sem a cooperação da mente intuitiva, que é tão positiva nas nossas vidas. Então, é o funcionamento do corpo mental e isso requer de nós esse trabalho com os pensamentos também relacionados a nós mesmos. Um abraço a todos, até o nosso próximo áudio.